Então, boa noite a todas e todos presencialmente aqui em Aracaju, mas também os que estão à distância no espaço, no núcleo em Recife, no núcleo em Danbury, nos Estados Unidos, em Connecticut, aqueles que nos acompanham à distância no tempo, caso essa palestra venha a ser publicada. Delano, você pode, por gentileza, pedir alguém para abrir o acaso os evangelhos e em seguida você mesmo lê o trecho que foi indicado? Eu já pedi a Ângela, pode ser? Sim, a escolha é sua. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 36. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Muito bem. A finalização em que Maria disse: seja feita a sua vontade e não a vontade do Senhor, não, né? Eu posso continuar. Porque essa parte é importante, né? Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Mas o anjo se aproximou, observemos, pela sintonia de Maria Santíssima. Ela manteve a racionalidade em padrão impecável. Ela não aceitou por aceitar, diferentemente de Zacarias, que contestou. Zacarias é visitado pelo anjo Gabriel e ele desafia o anjo com a sua dúvida. Maria pergunta como isso vai acontecer. É bem diferente. Ela quer compreender o processo e não contestar a informação. E por isso ela se coloca como serva de Deus. Todos nós deveríamos nos sentir servos e servas das forças de Deus, representadas em nossa própria consciência. Todos somos servidores, servidoras em algum nível, e principalmente quando as responsabilidades são mais extensas. O sentimento de ser instrumento de serviço ao próximo deve aumentar e não diminuir à medida que a pessoa galga patamares mais altos de amplitude de responsabilidade. Exatamente o contrário do que o ego nos inspira a enxergar, que se a pessoa sobe para uma posição de poder ou de destaque, essa pessoa merece ser servida. Ninguém merece ser servido, todo mundo deve servir. Embora possamos ou até devamos contar com o serviço de outras pessoas para as causas e para as funções pelas quais somos responsáveis. Aí é diferente. Trata-se da interdependência, porque há pessoas que, nesse espírito de serviço, se fazem orgulhosas também, que não querem ser servidas por ninguém. Elas só servem todo mundo e não precisam de ninguém. Isso é orgulho disfarçado. Aliás, pouco disfarçado, mal disfarçado. Apenas é o extremo espectro, o outro extremo do espectro, do orgulho de querer ser servido ou julgar que pode ser servido, servida por todo mundo. Se no flexional feminino em todos os momentos é para simplificar a fala. E vocês nos perdoam o português. Interessante também a questão da fé, a convicção. Todos nós, seres humanos, temos uma fé sofrível. Nossa fé é limitada, é precária. Nós não sabemos muito ao certo
distinguir a dúvida metódica de uma dúvida desrespeitosa, de uma dúvida assintosa, como foi a dúvida de Zacarias em relação à fé monumental de Maria Santíssima, como comparamos há pouco. Nossa fé não é o solo firme por onde trafegam, por exemplo, os veículos em rodovias ou as grandes locomotivas em ferrovias. Nós temos a nossa fé na aparente inconsistência das águas de um rio, de um mar, de um oceano. Mas as águas, apesar de fluidas por sua natureza, elas se ajustam, se adaptam ao leito do rio, ao leito do mar, ao leito do oceano. De acordo com as condições atmosféricas de temperatura, ela muda de estado. Pode ficar sólida. Nós vemos os lagos gelados ou as geleiras perpétuas nos polos. Ela pode ficar vaporosa depois de uma certa temperatura que varia de acordo com a latitude do planeta, da latitude do planeta em que se encontre, mas por volta de 100 graus Celsius, todos nós sabemos, quando a água sai do estado líquido para o gasoso. Nossa fé parece assim, consistente, fluida. Agora fluida no mau sentido, volúvel. Pode estar sólida, às vezes se faz mais líquida, vem um sol de uma experiência mais difícil, e o que era uma rocha vira água pura, se esquentar um pouquinho mais, fica invisível como um vapor, cadê minha fé? Foi embora. Mas nós devemos entender que, com um pouco de disciplina espiritual, prática de oração, estudo sistemático dos assuntos espirituais, frequência a uma atividade, um culto coletivo de Deus, de busca de Deus e busca da espiritualidade, nós podemos manter a nossa fé naquela, lembrando ainda, usando a metáfora das águas de um oceano, naquela condição de água líquida e não sólida, como gelo, ou vaporosa, quando ultrapassados os tais 100 graus Celsius. As disciplinas nos garantem a água em estado líquido, e embora não seja tão fácil trafegar sobre as águas de um oceano, não podemos ir a pé, só a nado, e temos limites grandes, até atletas, para atravessar a nado. Em alto mar há perigos imensos. Existem inclusive predadores no mar, como tubarões, que chegam até próximo à costa, certos pontos da costa brasileira, como em Pernambuco, onde os tubarões se aproximam muito, chegando a atacar aqueles que se aventuram a avançar um pouquinho mais para longe da costa, pouco mais, como os surfistas o fazem. Mas nós podemos trafegar com uma canoa, um barco, um iate, um transatlântico, um navio de guerra. Pode ser só uma fragata ou, quem sabe, um porta-aviões. Mas vamos visualizar, de modo menos belicoso, o transatlântico. Com um instrumental certo, nós podemos trafegar com menos velocidade. Não vai ser um voo transatlântico que vai da Europa aos Estados Unidos em aproximadas 10 horas, de acordo com a velocidade de cruzeiro que se atinja, maior ou menor. Não vamos trafegar com a segurança com que faríamos segurança aparente, de uma ferrovia, muito menos de uma rodovia, que a segurança nem chega a ser, a insegurança nem chega a ser tão difícil de ser percebida. Mas podemos trafegar com constância. Podemos trafegar com imponência.
levando muita gente. Imponência no sentido de a pompa e circunstância de uma grande obra, não nós grandes, mas a obra que é de Deus. Assim como o transatlântico, a obra da engenharia, a engenharia náutica. Nós atravessamos o oceano por muito mais tempo, mas a viagem mais lenta pode se fazer meditativa, nos fazendo interagir mais uns com os outros, conhecer outros passageiros, conversar com a tripulação. Se o capitão e a tripulação forem preparados, se a embarcação de porte apropriado para atravessar o alto mar estiver em dia com a manutenção, se os recursos eletrônicos de localização via satélite, etc., que no passado eram bem mais complicados, antes da criação do radar, por exemplo, se tudo isso estiver em dia, é uma das formas mais seguras de se fazer uma longa viagem que pode se fazer muito prazenteira. Tanto é que existem os cruzeiros, em que a viagem é exatamente o trafegar e não chegar a um ponto. Não necessariamente. Chegar a certos portos compõe a viagem, mas o trajeto se torna o objetivo principal, muitas vezes, da viagem. Assim a existência física, longa e lenta nas aparências. Para a eternidade é um mátimo de segundo. Mas nessa lentidão, que parece tediosa para quem não percebe as oportunidades em torno, presos em apartamentos pequenos, baloiçando, levando ao enjoo dos caprichosos, tendo que conviver com as mesmas pessoas, algumas se isolando na primeira classe, outras incomodadas com timoneiros, etc. Enquanto isso, alguns se divertem e aprendem. Há viagens que são de navios escola, navios hospital, navios do tipo militar. Temos existências para diversos tipos de aprendizado. Há reencarnações para desenvolvermos a inteligência. Noutras, viemos para desenvolver o sentimento. Depois de, por muitos séculos, expandirmos os potenciais do intelecto, muitas vezes voltamos em condição humilde, aparentemente, para o mundo, a fim de abrirmos as comportas do coração para o céu e para o próximo. Há encarnações que são encarnações cura, como navios hospital. Então, navios do tipo hospital, por isso fica no singular. Então vamos resgatando antigos débitos, numa metáfora mais clássica, karmática, ou melhor dizendo, curando antigas feridas, compensando-nos por vícios diversos que ainda portemos em nossos arquimilenares espíritos. Mas todos, de uma certa maneira, temos aspectos de todos esses tipos de grandes embarcações. Um pouco militares, porque temos que combater o bom combate, como disse São Paulo, temos que ser firmes na defesa dos nossos pontos de vista, dos princípios que esposamos, dos ideais pelos quais somos responsáveis. Estamos um pouco em navio-escola porque adquirimos experiência em qualquer circunstância, é só estarmos atentos a isso, inclusive com pessoas ou situações que pareçam não nos dizer nada ao grau de entendimento da vida. Lembremos daquele ditado que citamos em outras circunstâncias várias vezes. Um sábio aprende mais com a pergunta de um tolo do que um tolo com a resposta de um sábio. Cabe-nos fazer a triagem do que nos chega e o elemento de ponderação que nos leve a aprofundar os significados daquilo com quem interagimos, ou das pessoas com quem nos relacionamos. Fazemos as associações de vidas
E as criações, com as combinações de ideias novas, não no sentido novidadeiro, de tão só fazermos elaborações intelectuais, mas combinações novas, fórmulas novas para a solução inovadora de problemas, sejam antigos ou presentes. Aprendermos, expandirmos a consciência. Estamos também, de uma certa maneira, num navio cruzeiro, a passeio, no sentido de que não podemos perder a perspectiva da ludicidade. Se ficarmos sérios demais, se esquecermos que podemos buscar o prazer da vocação, o prazer de servir, a satisfação de amar sem esperar retribuição, a satisfação de ser útil, rirmos de nós mesmos, não rir dos outros, rir com os outros de situações de que não possamos nos evadir. Percebermos que há bom humor no universo e não temos essa visão tão densa, tragicômica, muito mais trágica do que cômica. Somos seres meio burlescos e presunçosos, cheios de empáfia e pouca profundidade, medíocres, posando para nós próprios no espelho deformado e sujo de grandes almas ou grandes gênios. Não somos nada disso. Somos todos almas pecadoras. Que seja, vive la folie. Vamos admitir quem somos, muito limitados, para não só mapearmos nossos problemas e buscarmos soluções, mas para abolirmos de uma vez por todas com as pretensões de superioridade e buscarmos ser felizes sinceramente e de modo realístico, fazendo a felicidade de outras pessoas, trabalhando uns pelos outros, uns pelo bem dos outros, mutuamente nos socorrendo. Essa grande malha de interdependência, que é uma das manifestações mais lírimas da infinita misericórdia de Deus, que nos presenteia com essa oportunidade de contato uns com os outros, encarnados ou desencarnados, em diversas faixas evolutivas, com heterogeneidade de gostos, interesses, de perfis, de personalidade extraordinariamente rica, essa gama de diversidade humana. Que Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus, nos inspirem a sermos tão lúcidos como Maria Santíssima foi. De enxergar no momento absurdo de engravidar sem conhecer homem, naquela época e naquela cultura, que era equivalente a uma sentença de morte e de forma ignominiosa, como uma perdida, no pior sentido, perdida para Deus e não só para moral comum. Numa época de certezas dogmáticas como aquele período, ela aceitou ouvir a voz da consciência contra todas as convenções. Como Jesus, também um Cristo, tão à frente do seu tempo, disse sim, não importando o custo que houvesse para aquele sim. Porque ela detectou com clareza, ali era um anjo a falar com ela. Quando temos um autoconhecimento profundo e claro, podemos distinguir vozes megalomaníacas do ego, vozes pseudo-sábias de obsessores e traços auto-obsessivos de nós próprios, vozes de inimigos internos ou externos, ou os dois ao mesmo tempo, porque as vozes espirituais externas só se infiltrarão, como é sabido, em nossa psique por intermédio das frestas deixadas, geradas pelos nossos inimigos interiores, porque não há, e defeitos são os nossos inimigos interiores. Nós somos o nosso maior adversário, a nossa maior inimiga.
Maria, como um Buda, um Cristo, tinha uma clarividência no sentido de uma visão muito clara. É uma acepção menos comum da palavra. Uma lucidez, uma perspicácia extraordinária. Essa perspicácia deu-lhe introvisão bastante para que, nesse contato com a transpessoalidade, a transcendentalidade, de que ela fazia parte, pudesse dizer sim a Deus e não. Um não muito forte ao mundo que podia perfeitamente solapar-lhe a vida física, e ela estava disposta a pagar esse preço. Estamos dispostos quanto, em termos de esforços pessoais, para encontrar a felicidade no único caminho que é de vivermos o nosso propósito, a nossa espiritualidade, um propósito que se exala, se irradia em todas as áreas de nossas vidas. O setor familiar, o setor profissional, o religioso espiritual onde estamos. Quanto estamos dispostos a pagar? Nós estamos dispostos a pagar muita coisa por coisa sem importância. Coisa sem importância. Em relação à espiritualidade, à felicidade, à paz, à sabedoria, o perêneo que não se perde não importando o que ocorra, os valores internos. Podemos nos despedaçar por fora e nossa vida está em frangalhos. Temos convicções espirituais. Estamos inacessíveis ao turbilhão externo. Tanto mais inacessíveis nos faremos, imperturbáveis nos tornaremos, quanto mais essa embarcação, voltando à metáfora, for preparada para enfrentar ondas gigantescas, tempestades monstruosas, detectar um iceberg à distância, desviar-se dele para não acontecer o que ocorreu com o Titanic, etc. Sem pretensões de superioridade, sem pretensões de infalibilidade, como a história do Titanic revelou. Nem Deus põe a pique. No seu lançamento foi dito isso do Titanic. Não precisou, bastou um iceberg na sua primeira viagem. Não conseguiu concluir sua primeira viagem. Que nós sejamos humildes no sentido de ser inteligentes o bastante para nunca nos esquecer de nossa humanidade e com ela toda a vulnerabilidade inerente à condição humana. Toda a capacidade a se render a forças do mal, a corruptibilidade que nos é própria. É claro que esse grau de corruptibilidade é maior ou menor de acordo com o grau de desenvolvimento de cada pessoa e de acordo com características próprias de personalidade e de caráter. Mas todos nós somos vulneráveis e ai daquele que disser não caio. Esse erro eu não cometo. Não façamos isso. Não façamos, porque isso é invocação às forças do mal. Estamos desafiando as forças poderosas do mal que existem em nome de Deus. Digamos que acreditamos que é difícil cairmos em certos erros. A probabilidade é pequena, porque estamos mais amadurecidos e vamos trabalhar para que essa probabilidade diminua com oração, com vigilância, com trabalho, com estudo, com autofiscalização, essa tal vigilância, essa autofiscalização, autocrítica. Mas não quer dizer nunca vou cometer esse erro. Porque é isso que nos leva a condenar outras pessoas, a não perdoá-las. Não nos perdoaremos também quando incorrermos naquele mesmo erro, de forma literal ou metafórica, porque podemos não cair de uma forma e cair de outra. Alguém pode dizer de boca cheia, nunca vou cometer suicídio, e descobrir, perto do desencarne, que jogou fora a sua vida toda na rota errada. Que tal isso, por exemplo? Sim, nós podemos não cometer aquele erro daquela forma exatamente. Podemos cometer de outra e talvez mais culpável para o nosso grau de consciência. Então tenhamos sempre muita autocrítica para acertarmos mais e errarmos menos. Eu estou ficando sem fundo musical, está atrapalhando, por favor. Que Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus, Arcanjo Gabriel,
nos iluminem, nos protejam, nos amparem, para que nós sejamos melhores dispenseiros da graça de Deus, de acordo com nossas condições próprias. Delano, por gentileza, você tem... Wagner marca esse ponto da nossa palestra, que isso parece ser um tema que se encerrou, até agora pelo menos, que pode ser. Marque esse ponto para uma eventual publicação, isolada do restante. Delano, você tem algo a comentar ou provocar? Não, só pedir desculpas pelo erro inicial e dizer o que me motivou. Ângela indicou uma coluna e eu, na minha interpretação linear, achava que tinha que me ater àquela coluna. E fui até o final do versículo do outro lado, no início da coluna seguinte. E acabei interrompendo o raciocínio. Então, o que você sugere disso aí? A falibilidade, como devemos estar atentos mesmo para não estreitar, né, as nossas interpretações, as nossas leituras. E sermos também mais fluidos. Vejo só a falibilidade em si, não. Vejo a questão da... Lembra do que a gente falava da terra firme e da fluidez das águas. Se nós formos mais caóticos, como a vida é, flexíveis, como precisamos ser, senão quebramos. Quem não é flexível se quebra. Eu sou rígido, duro como uma rocha, jamais saio desse ponto. Se ficarmos assim, quebramos. E aí ficamos, talvez, com a situação comprometida para sempre. Como uma montanha que racha ao meio e fica rachada para os próximos milênios. E se estamos com uma matéria mais maleável, nós vamos nos ajustando. A água se acomoda a qualquer recipiente que a receba. Então a linearidade é uma das formas de entendermos essa busca da terra firme, do caminho sólido, de não pensarmos de forma criativa. Quando falamos de causa, é criatividade. De perceber cada situação como de fato nova e não estabelecida. Quando você pegou a coluna de Ângela, como você se permitiu tratar do assunto, não é? Então veio condicionado pelo passado do que Ângela falou. Mas quando você foi ler, era o seu presente. E a historieta, importantíssima, a historieta só porque é pequena, em tamanho, não em qualidade ou profundidade do assunto. Como a história ficou no meio, tinha que continuar. E tinha que esquecer o paradigma do passado e que Ângela disse que era aquilo ali. Então, viver isso, quantas vezes nós estamos vivendo esse apego a repetição de acertos do passado ou condicionamentos do passado.